Yuri Alberto de saída do Corinthians. Torcida do São Paulo sem paciência com o Zubeldia e novidades sobre o patrocínio Master do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses três temas e fala ainda sobre o Botafogo, mais perto de ser campeão depois da rodada desse sábado. Tem o Flamengo sonhando com mais uma taça, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, patrocinadora do programa do Nicola e muito mais do que isso, patrocinadora oficial da Liga dos Campeões da Europa, só para vocês entenderem o tamanho dessa empresa. Separei os jogos mais legais no exterior com vitória do Barcelona contra o Alavés, empate entre Brighton e Tottenham, vitória do Bayern de Munique contra o Frankfurt, vitória do Benfica contra o Nacional e vitória do Porto contra o Braga. Minha sugestão numa múltipla contando com as vitórias do Barcelona, do Benfica e do Porto, para você ter uma cotação um pouco melhor. Vale a lembrança também de que meio-dia tem a final da Copa do Mundo de Futsal com Brasil e Argentina, mostrando para vocês na tela as cotações. Vitória do Brasil pagando R$ 1,28, vitória da Argentina pagando R$ 3,25. Eu vou de vitória brasileira. E você, gosta de futebol? Vem se divertir comigo na Bet365. Lembrando, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Estou deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Você clica em qualquer um deles, faz seu cadastro e diverte-se sempre com moderação. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Vinícius Júnior, desconvocado da seleção brasileira. O atacante do Real Madrid teve uma lesão na cervical. Isso foi constatado depois da vitória do Real Madrid. Ele precisou passar por exames médicos e não há divulgação em relação ao tempo de retorno do atleta. Já Carvajal, também do Real Madrid, teve uma lesão mais séria e não joga nessa temporada. Por falar em lesões, a seleção brasileira tem sido bastante prejudicada. Com a ausência do Vinícius Júnior, já são 4 baixas recentes entre atletas convocados para os confrontos contra Chile e Peru. Bremer, zagueiro da Juventus, Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro e Alisson, goleiro do Liverpool, precisaram ser cortados para os seus lugares foram convocados. Beraldo, Alex Telles, o Everton, ainda não há um substituto para Vinícius Júnior. Será que pode pintar um Estevão? Para completar o giro de notícias, contar que o Vasco chegou a 6 partidas sem vitória ao ficar no empate 1-1 contra o Juventude nesse sábado em São Januário. Resultado que rendeu muitas críticas ao técnico Rafael Paiva durante esse período de 6 jogos sem vitória, 3 empates e 3 derrotas. Tudo isso no momento super importante da temporada em que o Vasco sonha com a busca pela vaga na final da Copa do Brasil. Você, torcedor vascaíno, demitiria o Rafael Paiva ou seguiria com ele até o fim da temporada? Por falar em crise, queria destacar a situação do Atlético Paranaense, que perdeu mais uma, não consegue ser forte nem mesmo em casa e já começa a correr um risco sério de rebaixamento. Daqui a pouco eu falo sobre as chances de cada time. Antes contar que se o Atlético Paranaense cair, é enorme a chance da gente não ter um representante do futebol paranaense na elite do futebol brasileiro pela primeira vez desde 1990. A saideira é da Série C. Atlético e Ferroviária também garantiram acesso para a segunda divisão do futebol brasileiro. Os dois times venceram na última rodada da segunda fase de grupos. O Atlético garantiu vaga na decisão contra o Volta Redonda e a Ferroviária se assegurou graças a uma vitória por 4-2 contra o Ipiranga. Preciso falar agora sobre o Botafogo, que virou ainda mais favorito ao título do Campeonato Brasileiro depois dos jogos desse sábado. É que o Botafogo venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 1-0, gol de Igor Jesus, que tem jogado muita bola. Com o resultado associado ao empate do Palmeiras contra o Red Bull em Bragança, o Botafogo voltou a ter 3 pontos de vantagem em relação ao vice-líder, são 5 pontos à frente do Fortaleza, que tropeçou na rodada. 60 pontos para o Botafogo, 57 para o Palmeiras, 55 para o Fortaleza. O Flamengo aparece em quarto, 9 pontos atrás do Botafogo. Fui checar
com os matemáticos para saber as chances de título do Botafogo. De acordo com Tristão Garcia, que é matemático trabalhando no futebol há bastante tempo, o Botafogo tem 68% de chances, 23% para o Palmeiras, 6% para o Fortaleza e 3% para o Flamengo. Já para o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, o Botafogo aparece com 62% de chances de título, Palmeiras com um pouco mais, 25%, Fortaleza 10% e o Flamengo com apenas 2%. Só para completar em relação ao Botafogo, o time de Arthur Jorge acaba de quebrar um tabu de 16 anos sem vitória do Botafogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Hora de falar sobre o Flamengo, que parece ter mudado da água para o vinho com a saída do Tite e a efetivação de Felipe Luiz como novo treinador. 2 jogos e 2 vitórias, já havia vencido o Corinthians nesse sábado em Salvador, triunfo por 2-0 contra o Bahia. E um Flamengo muito mais empenhado, muito mais compenetrado e marcando com extrema força. Algo que a gente não via no Tite, um time muito espaçado. Esse time espaçado não existe mais. Pois bem, com esse triunfo por 2-0 com gols de Ayrton Lucas e Alcaraz, já há torcedor do Flamengo sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Não parece uma missão fácil. Afinal de contas, a distância de 9 pontos para o Botafogo, são 6 pontos de desvantagem para o Palmeiras e o Flamengo não enfrenta nenhum desses times. Mas, importante lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos do que os seus concorrentes, esse confronto contra o Internacional em Porto Alegre. Se o Flamengo vencer pelo menos 8 dos 10 jogos que ainda faz no Campeonato Nacional, dá para chegar a 75 pontos. E lembrar que nenhuma vez um vice-campeão atingiu essa pontuação. Com 75 pontos, o Flamengo começa a sonhar com o título. Para ter ainda mais chances, precisaria emplacar 9 ou talvez 10 vitórias em todos os jogos que restam. E eu quero ler os jogos para vocês fazerem uma projeção. Quantos pontos o Flamengo é capaz de fazer nessa sequência? Vamos lá. Fluminense em casa, Juventude em casa, Internacional fora, Cruzeiro fora, Galo em casa, Cuiabá fora, Fortaleza fora, Internacional em casa, Criciúma fora e Vitória também dentro de casa. Só para complementar sobre a vitória contra o Bahia, 15º jogo de Rogério Ceni como treinador contra o Flamengo com 15 derrotas. Ele não conseguiu nem sequer um empate nos 4 clubes que comandou enfrentando o Flamengo. Rogério Ceni, que foi chamado de burro pela torcida na Fonte Nova. Quero falar agora sobre Yuri Alberto, autor dos 2 gols do Corinthians no empate em 2-2 contra o Internacional. O Yuri vive o melhor momento de sua passagem com a camisa alvinegra. Já são 20 gols na temporada e a perspectiva de uma venda no fim desse ano. André Cury, empresário do Yuri Alberto, tem trabalhado muito em busca de propostas. Na última janela ele apresentou 3 ofertas, as 3 recusadas pelo Corinthians. E aí ficou uma conversa que em janeiro essa negociação pode avançar. O André Cury segue trabalhando com clubes europeus para que essa proposta apareça na janela de inverno europeia. Então, não se descarta a possibilidade de o Yuri Alberto ser negociado. O grande problema para a venda do atacante de 23 anos de idade é o fato de o Corinthians ter só 50% dos direitos econômicos. Então, se aparece uma proposta de 20 milhões de euros, o Corinthians fica com apenas 10 milhões de euros e é isso que tem impedido até aqui a negociação. Yuri, que é artilheiro do Corinthians no ano, 47 partidas, 20 gols e mais 6 assistências. Queria saber de você se a saída do Yuri faria falta ou se o Corinthians é capaz de repor o atacante com os atletas que tem dentro de casa. Só para completar, importante dizer que o empate contra o Internacional com requintes de crueldade acabou se tornando horrível. O Corinthians abre o placar com 3 minutos, com o Yuri Alberto, toma um empate com o do Bernabé aos 16, ou melhor, aos 17 do primeiro tempo. O Yuri de pênalti faz 2-1, ele já havia marcado um outro gol que acabou sendo anulado. E aos 49 do segundo tempo, o Ricardo Matias, que havia saído do banco de reservas, dá uma chaleira e faz o gol do empate. Um grande banho de água fria nos corintianos que lotaram a Neoquímica Arena. O Timão segue no 18º lugar com 29 pontos em 29 jogos. Vitória tem os mesmos 29 pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O Fluminense aparece com 30 pontos e o Atlético Paranaense com 31 pontos. Com um detalhe, o Fluminense tem um jogo a menos do que o Corinthians e o Atlético Paranaense com 2 partidas a menos.
Depois desses times, os piores colocados são o Criciúma, o Juventude. Vamos falar sobre chances? Estava contando sobre as chances do Corinthians, né? 62% de chances de queda do Timão nesse momento. Só Atlético Goianiense com 99% e Cuiabá com 84% tem mais chances de rebaixamento do que o Corinthians. Vale a lembrança de que Juventude e Red Bull Bragantino tem 34 pontos, Criciúma e Grêmio 35 pontos. A saideira sobre o Timão, Ranieri, depois de 3 semanas de ausência, voltou a jogar pelo Corinthians no empate contra o Internacional. Quero falar agora sobre o Palmeiras e a busca por um patrocínio master. Essa é a grande pergunta de vocês. Quem vai ser o master do Palmeiras em 2025? Eu posso cravar que as negociações com a Sporting Bet não estão fechadas, tá? Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa super importante, ela é extremamente próxima da presidente Leila Pereira. E essa pessoa assegurou que a melhor oferta que o Palmeiras tem entre as 3 bets interessadas hoje é da Sporting Bet, mas ainda não há um acordo fechado. Há uma série de etapas a serem cumpridas. A Leila daria preferência a empresas que não fossem casas de apostas esportivas, mas ela já percebeu que vai receber muito menos grana de outros interessados do que das bets. A Sporting Bet tem um trunfo a seu favor na concorrência com bets brasileiras. A Leila está muito preocupada com a possibilidade de assinar um contrato e esse contrato não ser cumprido. Existe esse risco, inclusive, com a Esportes da Sorte no Palmeiras no time feminino. A Esportes da Sorte não conseguiu a licença para funcionar pelos próximos 5 anos, essa licença concedida pelo governo brasileiro depois de uma série de etapas, incluindo o pagamento de 30 milhões de reais ao governo nacional. Nesse momento, 193 casas estão autorizadas a funcionar. Esse funcionamento passa a valer a partir de 11 de outubro. E a Esportes da Sorte, que é patrocinadora feminina do Palmeiras, não está nessa relação. Para evitar esse tipo de desdobramento, a Leila está dando preferência para casas de apostas internacionais. É o caso da Sporting Bet britânica, fundada em 1997. Só para arrematar, queria trazer uma declaração dessa pessoa próxima a Leila Pereira sobre o estágio da busca por um patrocínio master, abre aspas. O que eu posso te garantir é que não há nada definido até esse momento. A ideia é fechar esse patrocinador master o mais breve possível, mas nada por agora. Só para complementar, Leila Pereira pretende ter, somando todos os patrocínios da camisa, do calção e do meião, 150 milhões de reais por ano. Hoje o Palmeiras tem 81 milhões de reais com Crefisa e Fã. Nas 2 primeiras propostas anteriores à Sporting Bet, que já foram recusadas, eram de brasileiros. Uma delas da Bet Nacional, que chegou a oferecer 160 milhões, 100 milhões fixos e 60 milhões em bônus. A outra da Esportes da Sorte. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mas especificamente sobre a situação de Luiz Zubeldia. Se dependesse do torcedor do São Paulo nas redes sociais, o técnico argentino correria enorme risco de demissão. Aqui a paciência do São Paulino, especialmente depois da derrota por 2-0 para o Cuiabá, nesse domingo em Cuiabá, acabou. O time emplacou seu 9º jogo com apenas 2 vitórias. E olha que nessa sequência de 9 partidas há 2 eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores da América. 4 derrotas, 3 empates e 2 vitórias nessa sequência. O São Paulo se mantém em 5º lugar no Brasileiro com 47 pontos, mas correndo o risco de ser ultrapassado pelo Internacional, que tem um jogo a menos. O G4 está cada vez mais distante. A diferença hoje do São Paulo para o Flamengo, que é o 4º colocado, é de 4 pontos e o Flamengo também tem um jogo a menos. A preocupação é de que o São Paulo não garanta a vaga para Libertadores da América do ano que vem, o que seria um enorme prejuízo esportivo e financeiro. Se o São Paulo perceber que essa classificação para Libertadores está muito ameaçada, o Zubeldia pode correr algum risco. Nesse momento, não há discussão para a demissão do técnico argentino, apesar da pouca moral que ele tem com o torcedor e até com alguns conselheiros também. Mas, nesse momento, ninguém discute tal possibilidade, mas o Zubeldia vai precisar de resultados nas 9 rodadas que ainda restam. O desempenho do São Paulo caiu bastante. Só para completar, queria destacar a frase de Luiz Gustavo, depois do tropeço por 2-0, abre aspas para ele: eram 3 pontos que tínhamos que ter ganho. Não poderíamos fazer um jogo tão ruim como fizemos. É uma vergonha. Temos que ter ambição, afirmou o volante, cujo contrato se encerra em dezembro. Próximo jogo do São Paulo em 16 de outubro contra o Vasco no Brinco de Ouro da Princesa.
partida que antecede o confronto do Vasco na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Imaginemos que o Vasco talvez não venha com força máxima, se bem que há uma longa paralisação. Vamos ver como é que o Vasco se prepara e como é que o São Paulo se apresenta depois dessa data FIFA. E você, o que faria com o Zubeldia? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!